Finalmente eu tô aqui no Diversão e Arte, um programa que eu tenho muito respeito, que eu adoro e que eu queria muito participar. Chegou a minha vez e eu gostaria que todos vocês assistissem. Um beijo. Bom, então, primeiro, obrigada, né, por essa... Obrigado, prazer. Finalmente eu tô Finalmente. aqui. Tô entre os bons. Entre os bons. Você era um dos nossos primeiros escolhidos. Ivan, eu acho super difícil falar de história com você, de história das escolhas de vida, porque você tem essa coisa de abraçar o mundo pelo teatro, né? Queria primeiro que você começasse contando, então... Que escolha foi essa? Você consegue montar isso pra gente assim? Quando um mosaico, foi né? esse? Eu venho de uma família, assim, embora complicada, pobre, meu pai era pedreiro, minha mãe costureira, 6 filhos eles tiveram. Parece um ambiente triste e tal, mas não era. Minha mãe era muito humanista, assim. A gente está falando agora dos anos fim 60, 70, que é quando eu começo a existir no mundo. Minha mãe comprava muito livro desses vendedores ambulantes que apareciam na minha cidade, que era pequenininha, em combis, vendendo. Que é interior do Paraná. Interior do Paraná. Então, a gente não tinha televisão em casa e todas as noites a gente lia. Então, a gente teve a gente foi apresentado à literatura de maneira muito interessante, assim. E aquilo, na verdade, já era mais ou menos... a gente já começava a fazer teatro, porque muitas vezes quando a gente estava lendo um conto ou um romance que chegava num momento de tensão, algum momento dramático, a gente sempre brincava, as leituras eram coletivas, cada um lia um pouco, e quando tinha travessão e entrava personagem, se era homem era um dos meninos, se era mulher era uma das meninas que lia. Então a gente, de certa forma, já dramatizava. E a minha família era muito católica, eu vivia muito 100 metros da igreja, então desde muito cedo a gente fazia coisas dentro da igreja, assim, teatrinhos e tal. Mas eu não imaginava que a minha vida fosse ser o teatro, porque também eu entrei na universidade muito cedo, com 17 anos eu já estava cursando administração de empresas, e se desenhava esse futuro para mim, assim, sabe? Mas chegou um momento em que eu não me bastei, assim, eu precisava do outro, sabe? O tipo de trabalho, o ambiente que eu percorria naquele momento era muito solitário. Até pensava sobre isso esses dias por causa de você, porque eu te ouvi falando que te interessa o coletivo. E na verdade o teatro surgiu, eu tinha 20 anos, eu trabalhava numa corretora de valores, no mercado financeiro, e resolvi fazer um curso de teatro. E fui totalmente tomado pela ideia de ser um profissional do teatro, então. E isso daí foi em Curitiba, é um curso superior de artes cênicas, que na época era da PUC do Paraná, junto com o Teatro Guaíra, e eu fiz esse curso. E daí minha vida nunca mais foi a mesma. Assim, no segundo ano do curso eu já me desliguei da corretora de valores e já fui tentando encaminhar minha vida para o teatro, dando aula, montando peça para vender para a escola, essas coisas. E assim começou a minha história. E quando eu terminei o curso, foi em 88, e eu vim para São Paulo, então no ano seguinte, 89. E Curitiba não tinha um movimento teatral nesse momento, não existia ainda o Festival de Teatro de Curitiba, porque o Festival de Teatro de Curitiba é que vai modificar a cena curitibana. Hoje é uma das mais potentes do Brasil e é muito em função do que o festival acabou criando na cidade. Mas nesse momento, quando eu venho para São Paulo, só existia o Teatro Guaíra. Centro Cultural Teatro Guaíra, construído pelo governo do estado do Paraná, na década de 50, com um projeto do arquiteto Rubens Meister, o Teatro Guaíra ocupa 17.000 metros quadrados de área construída.
O maior auditório Bento Munhoz da Rocha Neto, o Guairão, com 2.100 lugares, é palco para espetáculos nacionais e internacionais. E não existia ideia de temporada, de grupos, existiam obviamente vários grupos, mas que trabalhavam de maneira muito difícil, sem poder experimentar de fato o potencial deles. E eu já, desde essa época da faculdade, eu sonhava em ter um grupo. Assim, o meu primeiro sonho, assim, eu me lembro que os meus colegas, amigos da faculdade queriam ir para Globo, Rio de Janeiro. Eu falava, eu quero montar um grupo, eu quero ser uma pessoa importante, determinante para a história do teatro brasileiro, eu quero interferir, eu quero ver o meu nome na história, eu quero fazer parte disso. Então esse era um desejo muito grande meu lá no início, sabe? E o Sátiros foi montado nesse momento. O Sátiros nasce lá? Não, o Sátiros nasceu em São Paulo, Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción, así es mi voz, que sale de mi corazón y volará. Então eu vim para São Paulo e eu conheci o Rodolfo na ECA. Na verdade o Rodolfo fazia mestrado em Sociologia do Teatro, e eu fui lá falei, meu Deus, eu estou chegando em São Paulo, eu não imaginava que fosse, que eu criaria um grupo em seguida, eu não imaginava que as coisas fossem ser rápidas como foram. Mas eu cheguei, sei lá, em fevereiro, e em abril o Sátiros já existia. E o Rodolfo procurava atores para montar uma peça, que ele ia montar num outro grupo, a gente acabou se conhecendo assim. E daí, no trabalho, a gente percebeu muitas coisas próximas. Ele também tinha muito disso, ele também queria um grupo, ele também acreditava no coletivo. E o Sátiros surgiu, então, em 89, exatamente no dia 1º de abril. Olha que data. E vocês, desde a história do Sátiros, eu acho que tem coisas muito, muito interessantes, muito relevantes nas escolhas de vocês e, consequentemente, no resultado, né, dos lugares pelos quais vocês passaram, né? Vocês têm não só talvez uma escolha com relação a uma proposta estética que dá uma identidade muito forte para vocês, como também esse lugar do teatro como um lugar de transformação social, né? O espaço da salvação de uma alma, eu diria. Bonito isso. Salvaram muitas, né? E espero que a gente continue, porque eu acho que o teatro é o lugar do encontro, né? Uhum. Você você sai sempre modificado depois que você encontra alguém. E se esse encontro ele é verdadeiro, ele é potente, ele vai ser transformador, né? Então eu aposto nos encontros. Eu sempre tento fazer com que as minhas relações na arte, no teatro, elas não sejam fugazes, elas não sejam... elas tenham personalidade, né? Uhum. Então, se você for olhar a história dos Sátiros, o tempo inteiro está preocupado com o outro, com o entorno. A questão da alteridade, para mim, ela é muito, muito importante. Eu sempre gosto de me colocar no lugar do outro para poder pensar o mundo, porque o mundo, à nossa maneira, é sempre chato. É sempre quadrado, é sempre... só tem um formato, uma direção, né? Então, se eu me coloco no teu lugar, o mundo ele fica mais colorido. E aí vocês vieram, esse cenário da Praça Roosevelt, a gente está aqui na praça, né? Então, que vocês... Tem muito a ver com a presença de vocês aqui, a transformação desse lugar, né? Eu ainda volto, antes de falar da praça, é assim. Então, a gente se fundou em 89, desse encontro com o Rodolfo, na ECA, a gente teve o Teatro Bela Vista, na Major Diogo, de 89 a 92. E a partir de 92 a gente vai viver fora do país e a gente só retorna em 99 e 2000 a gente começa a trabalhar na Praça Roosevelt. Mas eu acho que a grande transformação para mim aconteceu de verdade nesse momento, quando
a gente se fundou, e quando a gente trabalhou nesse Teatro Bela Vista, na Major Diogo, porque São Paulo, o centro de São Paulo, a Rua Major Diogo, naquele momento já era deteriorada, muito deteriorada, e um pequeno espaço na Rua Major Diogo, em algum momento, de 89 a 92, modificou aquele entorno. Já tinha moradores de rua embaixo do viaduto ali da Jaceguai, o Teatro Oficina não estava trabalhando nesse momento, o espaço estava sendo reformado, o Zé estava um pouco fora de cena, mas a gente vai trabalhar ali e a gente, em muito pouco tempo, vê a transformação do entorno. Então essa ideia de que a arte pode modificar o seu espaço, o seu entorno, ela vem desse momento. A gente vai experimentar isso também em Lisboa, quando a gente vai viver lá, porque chegando em Lisboa a gente vai se estabelecer num lugar também periférico e tal, e em pouco tempo a gente joga luz para esse lugar. Vocês fizeram o mesmo movimento, mesma coisa. Então quando a gente chegou na Praça Roosevelt, a gente já sabia que a gente poderia fazer isso. E não é um mérito dos sátiros, não é um mérito... não, a arte ela pode fazer isso. Se você se apropria do espaço, é transformador. E a gente tem em São Paulo 300 outros exemplos bem-sucedidos de histórias parecidas, né? Então, quando a gente chegou na Praça Roosevelt, quer dizer, antes ainda de chegar na Praça Roosevelt, a gente procurava um espaço para se estabelecer em São Paulo. A gente só pensava nas encrencas, nos lugares complicados da cidade. A gente pensava Largo do Aroche, Rua Augusta. A gente jamais passou pela nossa cabeça, por exemplo, ir para Vila Madalena, ir para algum lugar que naquele momento já era um lugar ressignificado. E o encontro com a Praça Roosevelt foi lindo, porque ela tinha a favor dela a memória do espaço, porque a Praça Roosevelt ela foi o berço da Bossa Nova paulistana. A Praça Roosevelt ela abrigou muitas histórias. Se você pega, por exemplo, os filmes do cinema novo, de São Paulo, a Praça Roosevelt é cenário de todos esses filmes, né? Se você pega a história da música popular brasileira, ela passa pela Praça Roosevelt. Se você pega a história da poesia ou da noite, ela vai passar inevitavelmente pela Praça Roosevelt. E a gente tinha certeza que era só acender uma chama ali, isso tudo se transformaria, sabe? A gente chegou em 2000, era um dos territórios mais perigosos da cidade de São Paulo. As pessoas não transitavam por esse espaço. E em muito pouco tempo a gente conseguiu essa transformação. Porque a gente chamou gente, porque a gente quis conversar com gente. E dialogar com o território mesmo, né? O que é mais importante. Agora, o que é muito louco é a gente ver também uma resistência de alguns, no sentido sempre tentando brecar o teatro, né? É muito louco essa... A gente tem sofrido muito com movimentos ultra conservadores, né? Que acha, por exemplo, que a praça tem que ser fechada. Um projeto de lei, né? Exatamente. Eles estão quase ganhando essa parada, e não se assuste se a gente amanhecer um dia e isso estiver sendo fechado, não me assusto. Infelizmente, eu acho que a gente marcha por esse caminho, né? Nossa sociedade, a gente está num momento muito conservador. Se você olhar o nosso quadro político, enfim, você vai encontrar coisas que a gente jamais podia imaginar que voltaria, né? Mas a gente sofre com isso. Agora, nós somos resistentes, a gente não vai fazer de conta que não está vendo, a gente vai continuar lutando. Então, no que depender do teatro, da arte, eu não tenho dúvida que esse espaço vai continuar sendo transformador, libertador, eu diria. E resistindo, né? Eu acho. Como tudo.
E o Satiriana surge aí nesse... Vocês ainda estavam lá na Major Diogo. Então, a Satiriana surgiu na Major Diogo. A primeira Satirianas nossa é de 91. E a gente fez lá no Teatro Bela Vista isso. A gente reproduziu uma Satirianas em Lisboa. A gente reproduziu outra em Curitiba. Que daí a gente teve uma sede em Curitiba também durante um período. Aliás, um período longo. E daí a gente trouxe para a Praça Roosevelt em 2002. E daí é ininterruptamente, até hoje. Então de 2002 até hoje a gente faz as Satirianas anualmente. Que eu acho que é um dos espaços mais democráticos da arte. Assim. É possível encontrar nas Satirianas de um grupo que ninguém nunca ouviu falar, da periferia, até um nome importante do teatro. E acontecendo em todos os lugares, né? Acontecendo em todos os lugares, que é o mais legal, e também de acesso para todo mundo, porque pague quanto quiser, enfim, você pode assistir um espetáculo pagando quanto você puder, quanto você acha que aquilo vale, enfim. Eu acho que isso é legal. E misturando também tribos, misturando personalidades, identidades, gêneros, que eu acho que é a função nossa. E aí e a SP surge nisso? Meu Deus, é tanta história, então né? A gente vai costurando, né? A SP, ela surge... a primeira virada quer dizer, a gente a Satirianas acabou meio que inspirando a virada cultural, né? Porque ela é uma virada cultural. Mas... E daí na primeira virada cultural, porque já existia Satirianas, houve uma comitiva oficial da prefeitura, o prefeito era o Serra, com Danilo Miranda, todos os secretários do Serra e tal. Eles marcaram então uma visita oficial, enfim, aos sátiros para eles conhecerem a Praça Roosevelt, etc. Nesse dia o Gilberto Dimenstein lançava um livro e a gente fez um trabalho com ele que a gente chamou Teatro de Livro. O livro dele era O Mistério das Bolas de Gude, que é um livro incrível, que ele narra... Gilberto morou em vários lugares, Caracas, Nova York, entre outros. E ele narra nesse livro transformações sociais através da arte. Então ele vai pegar uma coisa que aconteceu em Caracas em algum momento, uma coisa que aconteceu em Nova York em algum momento e que transformou entorno e transformou... E nesse livro o livro é de 2004, ele já elenca o trabalho dos sátiros, ele já conta a história da Praça Roosevelt. Ele é o primeiro a identificar que alguma coisa estava acontecendo aqui. E daí ele nos mostra isso e a gente se surpreende, porque eu tenho uma admiração por Gilberto Dimenstein muito grande. Eu acho ele um grande homem, porque ele além de pensador, ele é um fazedor, né, de coisas. E daí ele nos deixa super felizes com essa história. E a gente faz a dramatização disso. Eu não sei nem se a palavra é dramatização, tá? Mas a gente musica partes do livro dele, a gente conta uma história, enfim. E a gente chama o Inácio de Loyola Brandão, que tinha sido um morador da Roosevelt. Enfim, foi uma noite muito bonita, onde a gente faz um espetáculo. E daí essa comitiva da prefeitura, com o Serra liderando, vem ao Espaço dos Sátiros. E já nesse momento a gente fazia um trabalho no Jardim Pantanal, que é a Zona Leste. Um trabalho voluntário, um trabalho que eu tenho muito orgulho, que a gente continua fazendo até hoje, que é uma moçada que eu tenho muito respeito, que eu adoro. E o pessoal do Jardim Pantanal atuava com a gente. E era um espetáculo que tinha, sei lá, muitas dezenas de pessoas. O prefeito e sua comitiva se surpreendem com isso. Mas o que está acontecendo aqui? Gilberto Dimenstein, Inácio de Loyola Brandão, Sátiros, Jardim Pantanal, o que é isso?
E o Serra fica curioso com essa história. E no final foi uma noite linda, o espetáculo foi incrível, e ele vem querer saber o que era, quem eram aqueles meninos, e tal. A gente conta que eles eram do Jardim Pantanal e que a gente fazia um trabalho voluntário lá, e que a gente, mais que voluntário, um trabalho afetivo, que a gente continuou fazendo. E ele fica e esse trabalho a gente começou no Jardim Pantanal dando oficina de atuação, de jogos, até perceber que não era muito a praia deles. Eles não gostavam muito da atuação, dos jogos. Eles gostavam quando a história ia para o som, para a luz. E a gente percebeu que havia uma coisa, um desenho ali de uma formação técnica que a gente começava a dar, que eles levavam para os bailes funks, a iluminação, o som, foi lindo. E daí a gente começou a profissionalizar esses meninos. No Sátiros, muitos desses meninos conheceram a luz, a operação, ou mesmo a criação do som. E eles foram saindo para outros teatros. Hoje, por exemplo, na cidade de São Paulo, tem muitos desses meninos que já são técnicos reconhecidos. Por exemplo, o diretor técnico de iluminação do Teatro Municipal é o Igor, um menino que era dessa época. Isso. Hoje trabalha na SP Escola de Teatro Emerson, que é um técnico incrível de luz, que também é dessa época. Eles eram todos menores, tinham 15, 16, 17 anos. Então a gente começa a ensinar esse ofício, empregar eles, a tentar achar trabalho. E a gente conta isso para o Serra, e ele fica surpreso. Na hora ele fala, mas a gente precisa fazer então uma escola técnica. E ele me disse, você sabia que a indústria criativa é dentre as 3 que mais cresce no mundo? Eu falei, não. E ele me conta que só perde para a automobilística e para a bélica. Ele tinha essa informação. Eu falei, então a gente precisa valorizar isso, vamos pensar assim.